Imagina uma cidade inteira esculpida dentro de uma montanha, sem maquinário, sem tecnologia moderna e até hoje ninguém sabe exatamente como. Imagina entrar por uma fissura na rocha, paredes de 80 metros de altura te espremendo dos dois lados, o céu reduzido a um traço azul lá em cima e de repente, ao dobrar a última curva, uma fachada rosa de 40 metros de altura surge na sua frente, colunas, estátuas, detalhes tão perfeitos que parecem impossíveis para a mão humana. Essa é Petra, e ela guarda um segredo que em 2000 anos não foram suficientes para revelar. Se você chegou agora no canal, se inscreva, porque aqui a gente não conta história, a gente te leva dentro delas. Bem-vindos ao Mystery Air. A primeira pergunta é, quem construiu isso? E por que aqui? Para entender o mistério de Petra, você precisa primeiro entender quem foram os nabateus. Eles foram nômades, povos do deserto. Viviam em tendas de pele de cabra, cruzavam as areias da Arábia com seus camelos, sem endereço fixo, sem cidade, sem rei permanente. E então, por razões que os historiadores ainda debatem, eles pararam, escolheram um ponto específico, no meio de um dos desertos mais hostis do mundo. Cavaram, esculpiram, construíram. A questão que ninguém consegue responder completamente é: por que exatamente ali? As respostas mais aceitas envolvem estratégia. O lugar era uma fortaleza natural, cercado por penhascos imensos, com apenas uma entrada possível, o Siq, aquela fenda estreita de 1,2 quilômetros que você viu na abertura. Um exército inteiro poderia ser barrado por poucos homens naquela passagem. Mas havia algo mais, uma obsessão dos nabateus, que virou a chave para tudo, a água. No meio do deserto, eles desenvolveram um dos sistemas hidráulicos mais sofisticados da antiguidade. Canais de cerâmica enterrados na rocha, cisternas escavadas em pontos estratégicos, barragens que capturavam cada gota de chuva antes que ela se perdesse na areia. Eles não encontraram água no deserto, eles trouxeram a água para o deserto. E com água vieram as rotas comerciais. Petra se tornou o cruzamento entre a Arábia, o Egito e o Mediterrâneo. Especiarias, incensos, seda, ouro, tudo passava por ali. Tudo era taxado pelos nabateus. Em poucos séculos, nômades viraram o povo mais rico do Oriente Médio. Então, começaram a construir algo que o mundo nunca tinha visto. O que está dentro dessas montanhas vai mudar a sua forma de ver a história humana. Vou te mostrar 3 coisas sobre Petra que os guias turísticos normalmente não te contam. Primeiro, o tesouro não é bem um tesouro. Quando você sai de Siq e vê aquela fachada rosada pela primeira vez, o nome que todo mundo usa é Al-Khassani, o tesouro. A lenda local diz que um faraó escondeu suas riquezas dentro da urna esculpida no topo da estrutura. Séculos, viajantes atiraram pedra naquela urna tentando quebrá-la e encontrar o ouro. A urna é de pedra maciça, nunca existiu tesouro nenhum lá. O que existe, na verdade, é ainda mais perturbador, uma tumba, provavelmente o mausoléu de um rei nabateu. Mas nenhuma inscrição, nenhum registro, nenhum texto antigo diz qual rei está enterrado ali. A estrutura mais famosa de Petra guarda um segredo que 2000 anos não conseguiram revelar. Segundo 95% da cidade ainda está enterrada. O que os turistas veem hoje, as fachadas, o teatro romano com capacidade para 6.000 pessoas, as tumbas reais, é apenas 5%. O restante ainda dorme sob a areia. Em 2016, arqueólogos usando scanners de satélite descobriram uma plataforma cerimonial gigantesca a menos de 800 metros do centro da cidade. Uma estrutura de 56 metros por 49, sem nenhum paralelo conhecido em toda a cidade antiga. Ninguém sabe o que era. E em 2017, pesquisadores encontraram câmaras funerárias escondidas diretamente embaixo do tesouro, com 12 esqueletos, cerâmica antiga e frankincenso ainda preservado. Diretamente abaixo do monumento mais fotografado do mundo, e ninguém sabia que estava lá.
O que você acha que ainda está enterrado sob Petra? Me conta aqui nos comentários, porque essa é uma das perguntas que a arqueologia ainda não conseguiu responder. Terceiro, eles desapareceram sem explicação. No ano 106 d.C., os romanos anexaram o reino nabateu. Mas aqui começa algo estranho que nenhum historiador explica completamente. Os romanos não destruíram Petra, não massacraram a população, não apagaram a cultura. Na verdade, continuaram construindo na cidade, adicionaram monumentos próprios e Petra continuou sendo a metrópole da região por mais de 2 séculos. E então, os nabateus simplesmente desapareceram da história. Não é como um povo exterminado, mas como identidade, como civilização, como se o espírito daquele povo tivesse evaporado, gradativamente, dissolvido entre as populações árabes ao redor, sem deixar descendentes claros, sem deixar língua viva, sem deixar tradição reconhecível. Um povo que dominou o comércio do Oriente Médio por 400 anos e que hoje mal aparece nos livros de história. Por quê? Existe um monumento em Petra que muda tudo. 3 palavras por semana depois que o sol se põe e os turistas vão embora. Eles apagam as luzes artificiais e colocam 1.500 velas no chão ao longo de todo o sítio. Você caminha no escuro. O som dos seus passos ecoa nas paredes das pedras, e ao chegar na saída do desfiladeiro, o tesouro aparece iluminado, apenas pelo brilho das chamas dos visitantes. Alguns descreveram essa experiência como algo que vai além da beleza, como se o tempo, por um instante, deixasse de existir. E talvez isso explique algo que a arqueologia sozinha não consegue capturar sobre Petra. Esse lugar foi construído por pessoas que entendiam a relação entre o ser humano e o segredo de uma forma que nós perdemos. Lugares como Petra, Angkor Wat, Machu Picchu, esses destinos, o inglês é o idioma universal entre os turistas do mundo inteiro. O curso que eu uso e recomendo para quem quer viajar de verdade está fixado nos comentários, dá uma olhada lá. Os nabateus não separavam a vida dos mortos. Suas tumbas eram também templos. Seus banquetes eram celebrados dentro dos mausoléus, como forma de comunhão com os ancestrais. Comida, vinho, música, dentro de câmaras funerárias. Para eles, a morte não era o fim, era a passagem para o centro da montanha. E Petra inteira foi construída em torno dessa ideia. Cada fachada esculpida na rocha não era apenas arquitetura, era uma declaração de que aquele povo entendia algo sobre a permanência, sobre como deixar uma marca no mundo que nem o tempo, nem a areia, nem os impérios conseguiriam apagar. E olhando para Petra hoje, 2000 anos depois, eles tinham razão. Petra existe. Petra está aberta e Petra vai te impactar de um jeito que nenhuma foto ou vídeo consegue te preparar. Mas existem coisas que os guias turísticos normais não te contam e que fazem toda a diferença. Chegue cedo, muito cedo. O SIC ao amanhecer, com a luz baixa e sem multidões, é uma experiência completamente diferente do meio do dia. Com um ônibus de turismo, os portões abrem às 6 da manhã. Se você chegar às 6h15, vai ter o tesouro praticamente para você, por pelo menos 45 minutos. Não pare no tesouro. A maioria dos turistas para na primeira grande estrutura, tira foto e vai embora. Mas Petra tem mais de 600 fachadas esculpidas, um teatro romano intacto, tumbas reais e no ponto mais alto da montanha, o Adigir, monastério, uma estrutura ainda maior que o tesouro, com uma vista de 360 graus do deserto. São 800 degraus esculpidos na rocha e vale a pena cada um. Petra à noite. Domingos, terças, quinta-feiras, as experiências das velas que eu descrevi existem de verdade e foi reformulada em 2025 com projeções imersivas adicionadas ao visual das chamas. O ingresso custa 30 dinários jordânios. Crianças abaixo de 10 anos entram de graça.
É provavelmente a experiência noturna mais impressionante que existe em qualquer sítio arqueológico no mundo. Jordânia é segura para turistas, é um dos países mais estáveis da região, com infraestrutura turística excelente e população extremamente receptiva a visitantes. Petra não é apenas um lugar para visitar, é um lugar para entender que a civilização inteira pode desaparecer. E ainda assim, deixar algo tão permanente, tão impossível de ignorar, que 2000 anos depois, o mundo inteiro ainda para olhar com admiração. O que os nabateus sabiam que nós esquecemos? Talvez a resposta ainda esteja enterrada nos outros 95% da cidade, esperando para serem encontrados. Tem pessoas que assistem vídeos sobre esses lugares a vida inteira, e tem pessoas que um dia caminham por eles, veem com seus próprios olhos. Se você quer ser o segundo tipo, o inglês é o primeiro passo. Vou deixar o link na descrição. E se esse vídeo te levou para dentro de Petra, deixe seu like. Ele ajuda esse canal a continuar existindo e a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, porque a próxima parada do Mystery X já está sendo preparada. E eu prometo que vai ser ainda mais misteriosa do que essa. Valeu, galera, e até a próxima.